Muito boa noite para você, meu irmão. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa adentrar seu coração. E quero fazer com você a partilha de uma palavra que o Senhor me deu ontem durante o grupo de oração e quero estar fazendo aqui com você uma breve reflexão. A palavra está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo de 4 até 7. Tenho grande confiança em vós. Grande é o motivo de me gloriar de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. De fato, a nossa chegada em Macedônia nenhum repouso teve o nosso corpo. Eram aflições de todos os lados, combates por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os humildes, confortou-nos com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também com a consolação que ele recebeu de vós. Ele nos contou o vosso ardor, as vossas lágrimas, a vossa solicitude por mim, de modo que ainda mais me regozijei. E aqui, meus irmãos, Paulo ele fala exatamente de quão difícil estava sendo a missão, e ele tinha mandado Tito para uma missão muito difícil, e ele fica então, como Tito demora a retornar, ele fica muito feliz com o retorno de Tito, mas não somente com o retorno de Tito, com as notícias que ele trazia também, de que aquela comunidade a qual ele havia sido enviado estava com lágrimas, estava sendo solícita, estava em unidade, estava caminhando de acordo com os ensinamentos que haviam sido deixados e estavam perseverando na fé. E aqui exatamente é o motivo da nossa reflexão. Quando o Senhor me dava essa palavra ontem, eu ficava pensando, é muito difícil ser cristão. Mas não é muito difícil ser cristão hoje. É muito difícil ser cristão em todos os tempos. Cristãos que são seguidores, que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e que foi crucificado. E que passou pelo Calvário. Glória a Deus, bendito seja, ele ressuscitou, e aqueles que nele creem, com fé em Deus, com ele ressuscitaremos. Mas antes existe Calvário. E aqui, quando a gente fala de Paulo que já havia perseguido cristãos, Paulo que um dia foi encontrado pelo Senhor, Paulo que um dia teve um encontro inesperado que mudou a sua vida, que transformou a vida daquele homem que antes era Saulo, que antes era perseguidor, que depois então se torna Paulo e passa a ser perseguido exatamente por conta daquilo que ele perseguia as pessoas. E aqui Paulo expõe com muita clareza, ele rasga o coração realmente para falar da dificuldade que estava sendo, de tantos combates que eles estavam tendo. E eu acho muito interessante quando a tradução ela traz exatamente que não tinha um motivo, um minuto de descanso, que o corpo não teve repouso quando chegou na Macedônia, e que eram tanto combates por fora quanto temores por dentro. Eram perseguições físicas, mas também tinham aflições. E essa é a nossa realidade. E assim acontece comigo, e assim acontece com você. E por que o Senhor colocava essa palavra? E o que o Senhor queria dizer muito? Sempre foi difícil, mas sempre valerá a pena. Nós somos combatentes. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Quem diz aí não, porque é sobre isso aqui, é muito mais do que sobre isso aqui. É sobre as muitas tribulações do tempo presente que não se comparam àquilo que Deus tem reservado para os seus. E que aquilo que eu e você estamos passando hoje, os nossos antepassados também passaram. Que as gerações futuras que professarem a sua fé em Jesus Cristo também irão passar. Hoje estou fazendo esse vídeo, agora são exatamente 22 horas e 46 minutos, né? Agora, nesse momento. E antes eu tinha tido uma reunião de núcleo com as irmãs do grupo para a gente fazer a escuta das moções, das palavras, né? De tudo aquilo que o Senhor quer falar nos próximos grupos. E a gente partilhava sobre isso, sobre essa dificuldade em permanecer. Desculpa. A alegria de Paulo, ela era pelo retorno de Tito, mas é porque as comunidades permaneciam, as comunidades estavam unidas, sendo solícitas em lágrimas. Por quê? Pelo afeto a Paulo. E por amor a Cristo, eu e você precisamos ir além. Mas não é para ir além sozinho.
é para ir além enquanto igreja. É para ir além em unidade. É para ir além estando unidos pelo Espírito Santo de Deus. A unidade do Espírito Santo. Porque segurando um nas mãos dos outros e todos firmes em Cristo, que a gente permanece fiel. Que a gente vai perseverar até o fim. E aí quando a gente fazia a partilha, né, juntamente com as irmãs, a gente falava sobre o quão difícil tem sido. E aí quanto mais a gente se entrega ao Senhor, mais tentado a gente é, mais tribulação a gente tem. E aí vem aquela criaturinha na cabeça que diz assim, mas quando eu não servi o Senhor era mais fácil. Quando eu não servi o Senhor não tinha tanta tribulação. E aí a gente corre um risco muito grande de querer voltar para o homem velho. A gente corre um risco muito grande de se deixar seduzir pelo marasmo, pela calmaria, falsa calmaria, e retornar para essa vida e ficar por isso mesmo. Porque a gente não quer sofrer as demoras de Deus. Porque a gente não quer sofrer pelo reino de Deus, porque a gente quer a vida eterna, mas a gente não quer passar pela morte do pecado, a gente não quer renunciar às nossas coisas. E eu dizia para as irmãs, olha, se a gente está passando por tudo isso, se o inimigo está tão empenhado em nos atacar, é porque de alguma forma está causando prejuízo no inferno. E a gente precisa permanecer. E a gente precisa perseverar. Porque exatamente esse é o indicativo de que nós estamos no mundo contrário ao caminho da perdição. Se assim não fosse, ele não estaria fazendo investiduras contra você e contra a sua família. E diga-se de passagem, pessoas que foram retiradas da lama, pessoas que foram retiradas da miséria do pecado, pessoas que têm um testemunho de vida fantástico. Que estrago elas podem fazer no inferno? E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que a gente não persista, para que a gente não permaneça no Senhor. Mas Paulo já falou que eles combatiam, eram combates por fora, temores por dentro. Era na alma, era na humanidade, era no físico, era no emocional. Eu não sei como está sendo com você nesse tempo, mas eu sei que uma hora vai passar, assim como outros já passaram, e novos aparecerão. E a única chance de nós vencermos é permanecendo firmes no Senhor. Se você fez o seu propósito de quaresma, se algum dia você deixou de fazer, se você pensou em desistir, desiste não, meu irmão. Permanece firme, aguenta firme, vamos permanecer no Senhor. Porque tudo que a gente passar nessa vida, tudo que a gente passar nessa terra, será muito pouco, em vista de tudo que Cristo, que assumiu sobre si os nossos pecados, passou. E é muito menor ainda em relação à recompensa que nós receberemos de uma forma que apenas Deus pode dar, que é a vida eterna. Que Ele seja o nosso sustento. Que Deus te abençoe.